Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Como é que passaram a semana? Cada vez mais, né, juntos, unidos, vários programas na TV, aqui na TV Nova Luz. E nós estamos sempre juntos no chat, não é verdade? Vamos continuar, que o programa de hoje possa levar aos corações muita paz, um pouco mais de esclarecimento, de entendimento, para que nós possamos ir transformando a nossa vida cada vez mais. Porque, como diz Joana de Ângeles, né, a gente não deve nem se culpar, nem se justificar, apenas se transformar. Vamos começar então o dia. Um grande beijo para todos vocês, dando as mãos. E, enfim, vou passar. Hoje nós estamos aqui com a Denise Rodrigues, a nossa amiga querida, né? E ela está sozinha no sofá, gente. Com a Declaí, mas sozinha no atendimento a vocês. Então, vamos dar a nossa amiga a palavra agora, para ela dar o bom dia inicial. E vocês aí vão ajudando a Denise no chat, principalmente aí o pessoal que tem mais know-how dessa coisa, a Denise de Curitiba, a Xará, o Arne, né? A Fátima Mota, a Rosane, Rosângela, enfim. Olá, amigos da TV Nova Luz e de suas parceiras de transmissão. É uma honra muito grande para mim estar aqui. Eu normalmente estou ali nas cadeirinhas sentadas e hoje é bem legal estar aqui. Claro que a gente sente falta da Yara e do Romeu, mas a gente vai tentar dar o nosso melhor. E a gente começa mandando um abraço apertado e um beijo no coração da Rosane Cruz Lira, que ela fala que gostaria de mandar abraços bem apertadinhos para todos. Para Maria Araceles, Cris Morita, que ficou quase 2 semanas com problema na net, estava ansiosa pelo início do programa, então um abraço grande no seu coração, Cris. Rosário Meireles, do Portugal, Márcia Rodrigues Santos, de São Paulo, Fátima Mota, de Mogi das Cruzes, São Paulo também, Luciana Machado, de Porto Alegre. Ela fala que refletir nos ensinamentos de Jesus renova o nosso ser, é verdade, Luciana. Ederson Caetano, de Varginha, Minas Gerais, muita paz. Warner, né? Vivian Belo, Denise de Curitiba, um abraço grande também, minha amiga. Josenile dos Santos, Denise Romoff, olha quanta Denise tem nesse programa de Copacabana. Helena Padilha, Luciana Dutra, feliz sábado, que ela deseja a todos nós. Jaqueline Chagas fala bom dia a todos desse lindo espaço de luz. Obrigada, Jaqueline. Síria Pires, Marinalva Melo, Saulo Soares. Agora eu vou anotar mais um pouquinho de nome e depois a gente volta de novo. Um abraço, um beijo no coração de vocês. Como diz a Yara, né? A Yara que diz que é escriba. Gente, a Denise é uma nossa companheira de muito tempo, trabalhadora da nossa casa, dos tempos áureos de Jesus cuidando de você, lá no início com a Yasmin Madeira. A Denise já fazia parte do programa, né? E está sempre aqui na nossa assistência, dando aquele apoio energético, né? Aquele abraço carinhoso para todos nós. E olha só, eu nunca vi, hein? Você notou aí tanta gente? Gente, eu não conseguiria. Parabéns, muito bem. Vamos continuar passando agora, então, para a Declaí, que vai fazer a nossa prece inicial. A Jeane está cuidando da filhinha de 4 patas, né? E a gente vai fazer uma prece também para elas. Olá, amigos. Bom dia. É um prazer muito grande estar aqui de volta. É muita falta que faz. Uma semaninha que eu fiquei sem vir, mas faz muita falta. Mas foi muito bom também estar com meus netos, minha filha, meu genro, foi muito bom. Então vamos lá à nossa oração de hoje. No início do programa, quando vocês assistiram desde o início, teve aquela chamada do nosso querido Fábio Peluso, um dos diretores lá da Vicente Moretti. Já estivemos lá umas 2 ou 3 vezes. É uma instituição que trabalha com muita seriedade, cuidando de pessoas, né, crianças e adultos com problemas tão sérios, né, na área da neurológica, né, com paralisia cerebral e tudo mais. É uma instituição muito séria, que trabalha tantos e tantos anos acolhendo esses irmãos. Então, vamos acessar lá, como ele pediu,
para dar uma ajuda para que ela continue assistindo a tantos e tantos irmãos necessitados. Então vamos à nossa prece de hoje. Elevar nossos pensamentos ao Mestre Jesus, unindo nossos corações a todos, formando uma corrente fluídica, para que lá do alto essa corrente possa distribuir por todo o planeta Terra emoções de carinho, vontade, Senhor, de seguir em frente nessa caminhada de mãos dadas com a espiritualidade superior, para que possamos, Senhor, crescer, caminhar em sua direção. Aqui estamos, Mestre, abrindo nossos corações e nossas mentes para recebermos tudo o que for necessário, para que possamos, Senhor, fazer com que esse planeta melhore a cada dia. Essa caminhada que o planeta está tendo para o mundo de regeneração, que possamos contribuir, Senhor, com os nossos bons pensamentos, nossas orações, chegando a cada coração da humanidade, Senhor. Que os homens se aquietem, que seus corações se pacifiquem, que possamos, Senhor, sentir a cada dia essa melhora no coração de cada irmão, no nosso coração, no coração dos nossos amores, de nossos vizinhos, de nosso bairro, nossa cidade, nosso estado, nosso país, todos os continentes, Senhor, nesse instante, unidos nessa corrente de fluidos do bem, do bom, do belo. Que o planeta Terra, Senhor, nesse instante, seja uma só luz, um só pensamento. O amor que cobre as multidões dos pecados. Esse amor vindo de Ti, Senhor, cobrindo o planeta Terra com muita paz. E que vamos iniciar agora o nosso programa. Fiquem na paz do Senhor. Marcos, agora é você. Está a Giane aqui para falar, meu querido, eu falo, meu querido. Agora é com você. Muito obrigado, Declaí. Bom dia, meus amigos. Que a paz de Deus esteja em nossos corações. Nessa manhã de sábado tão linda, podemos sentir a presença da espiritualidade nos envolvendo a todos. Nós que aqui nos encontramos, vocês que estão aí do outro lado da telinha, que estão nos vendo, e aqueles que estão nos ouvindo. Que Jesus possa, nessa manhã, nos abençoar, nos fortalecer, para mais uma manhã de reflexões acerca do seu Evangelho. Dando continuidade ao nosso estudo, que estamos fazendo reflexões sobre o Evangelho de Mateus, no seu versículo 15, capítulo 5, a candeia. Então Jesus nos fala: nem se acende uma candeia colocando-a debaixo do módio, mas sobre o candeeiro. Assim ilumina todos que estão na casa. Como sempre nós falamos aqui, é necessário nós irmos ao contexto de tudo aquilo que Jesus falou para nós, o contexto histórico, cultural da época, para que nós possamos entender a sua mensagem. Porque senão às vezes fica complicado de nós compreendermos o que Jesus quis nos falar. Então, na época de Jesus, não havia a iluminação elétrica. As casas eram iluminadas pela candeia. O que vem a ser a candeia? Uma lâmpada de barro alimentada por óleo, por azeite de oliva. Então, todas as residências, todos os templos da época de Jesus, quando anoitecia, elas acendiam a sua lâmpada, a sua lamparina, a sua candeia, para que a casa ficasse iluminada, os templos também. Procediu da mesma forma. E quando Jesus fala, não se acende uma candeia para se colocar debaixo do módio. O módio, nós podemos entender como sendo uma medida romana para coisas secas
que guarda aproximadamente em torno de 35 litros. E também era designado para vasilhames também de barro, que guardava esse azeite de oliva. E durante o dia, quando a candeia estava apagada, ela era colocada debaixo desse vasilhame, ou seja, debaixo do candeeiro. Então nós indagamos assim: é claro que se você vai acender uma candeia ou uma lamparina, você tem que colocar num lugar alto para que se ilumine a casa. Então por que Jesus falou: não se acende uma candeia e que se coloca debaixo do módio, ou seja, desse vasilhame? Então Jesus, quando nos trouxe essa explicação, ele veio falando sobre os esclarecimentos espirituais. Na medida que nós vamos estudando, refletindo, na medida que nós vamos aprendendo, nos conscientizando e nos iluminando, nós não podemos, de uma forma egoísta, guardar esses conhecimentos e esses aprendizados debaixo do móvel, dentro da gaveta. Nós precisamos colocar no candeeiro, no velador, num lugar alto, para que esse esclarecimento espiritual nos ilumine e ilumine aqueles que estão ao nosso redor. Então é nesse sentido, o sentido espiritual, que Jesus quis trazer esse ensinamento. Porque se percebermos, todas as parábolas trazidas por Jesus, elas foram a partir de situações vividas na época pelas pessoas, situações simples, para que elas pudessem compreender. E também para que, em não compreendendo, elas pudessem indagar Jesus, segui-lo em suas pregações, para que ele pudesse trazer a essência de tudo aquilo que ele queria explicar. Então Jesus pegava algo do cotidiano, vivenciado pelas pessoas, trazia para uma parábola, para a partir daí trazer o ensinamento espiritual, o sentido para a nossa verdadeira vida, que é espiritual. Então, acender a candeia e colocar acima do candeeiro, ou no candeeiro, melhor dizendo, ou acima do velador, é justamente isso. Nós não escondermos aquele conhecimento e o esclarecimento que nós já temos acerca da vida, da espiritualidade e de tudo aquilo que nos auxilia em nosso engrandecimento. E Emmanuel, ele nos fala numa mensagem intitulada A Candeia Viva, justamente sobre isso. Nós somos essa candeia. A partir do momento que nós estudamos, nos preparamos, vivenciamos essas experiências milenares, adquirimos o esclarecimento espiritual, nós precisamos acender essa candeia, que é o nosso coração, para que essa luz nos ilumine e ilumine aqueles que estão ao nosso redor, para que nós sejamos como que uma diretriz para aquelas pessoas que nos buscam. Porque se eu já tenho um esclarecimento, é perfeitamente natural que eu promova esse mesmo esclarecimento, que eu ilumine aquelas mentes que estão ao meu redor. Que mentes são essas? Os meus amigos de trabalho, a minha família. Não que eu seja melhor do que ninguém. Cada um de nós, sendo essa candeia, cada um de nós traz um talento e uma tarefa a iluminar. Então, se eu tenho talento, eu vou fazer aquele meu talento iluminar aquela pessoa que não tem. Aquele irmão que tem um outro talento que eu não tenho, ele vai colocar a sua candeia no candeeiro para que eu possa me beneficiar dessa luz que ele tem. Então, quando todos nós nos conscientizarmos que somos candeias vivas do Cristo, e cada um de nós na sua tarefa, cada um de nós no seu potencial, no seu talento, deixar vir a lume a sua luz interior, nós iremos transformar uma bela cidade de luz. É essa a proposta do Cristo, para que nós nos desapeguemos do egoísmo, da vaidade, do orgulho, e deixemos fluir naturalmente essa luz que todos nós temos. Porque se entramos no quarto que está totalmente escuro, se acendemos uma vela, aquela chama daquela vela é capaz de iluminar todo o ambiente. Mas tem um detalhe muito importante. Quando Jesus nos fala sobre a candeia, que é aquela lâmpada de barro, ela é alimentada pelo azeite de oliva.
Se não existir o azeite, não tem como a chama ficar acesa. E o azeite que nos alimenta, a nossa candeia viva, é justamente a nossa doação, o nosso sacrifício e o nosso amor. Eu não vou, em momento algum, conseguir pegar o óleo do outro para acender a minha candeia. Eu tenho que desenvolver dentro de mim esse óleo, esse azeite, através do meu amor, da minha doação, para que a minha luz possa se acender e levar a luz àqueles que estão ao nosso redor. Então Emmanuel, nessa mensagem, ele vai discorrer sobre as ingratidões que nós recebemos, os abandonos, aquelas pessoas que nós confiávamos e depositávamos uma amizade e que muitas das vezes deixam a desejar. Então, esse é o nosso papel de entrega, de doação, para fazer esse azeite que está dentro de nós se movimentar como doação, como gratidão, e a partir do trabalho, do sacrifício, nós acendermos a nossa candeia. Porque a gente percebe que o óleo, na medida que a candeia fica acesa, ele vai se consumindo. E esse também é o nosso papel. Na medida que nós nos entregamos ao trabalho de caridade, de amor, nós vamos nos consumindo, a nossa matéria. Mas é uma consumação agradável a Deus. É um sacrifício, como nos diz no Evangelho, um sacrifício agradável a Deus. Porque eu estou doando de mim mesmo para me iluminar, eu estou sacrificando a mim mesmo para me iluminar e iluminar aqueles que estão ao nosso redor. Então, é esse objetivo com que Jesus nos trouxe essa parábola. A partir do nosso despertar consciencial para a nossa realidade espiritual, para a nossa verdadeira realidade, a partir do momento que nós temos esse conhecimento agregado aos nossos sentimentos, nós começamos a acender a nossa luzinha. Mas essa luz, ela precisa se expandir, ela precisa brilhar, ela precisa cumprir com o seu objetivo, que é de iluminar, acabar com as sombras, projetar luz sobre os caminhos, sobre as estradas. Não só para a gente, mas para todos aqueles que estão ao nosso redor. Por isso que Jesus falou que nós não devemos colocar a candeia debaixo do módio, debaixo do vasilhame, a não ser no momento que ela esteja apagada, durante o dia, conforme nós podemos observar. Mas uma vez essa candeia acesa, levando para o lado espiritual, ela nunca vai se apagar, porque nós já entendemos o nosso objetivo de cristão, o nosso objetivo de herdeiros de Deus, que é estar nos iluminando e ao mesmo tempo iluminando aqueles que estão ao nosso redor, estar nos educando e educando aquele. É sempre uma troca. Deus é um Pai de muita sabedoria, então Ele nos auxilia no nosso crescimento nessa permuta constante. Uma hora eu estou ensinando, em outro momento eu estou aprendendo. Uma hora eu estou ajudando, em outro momento eu estou recebendo ajuda. Uma hora eu estou iluminando, em outro momento eu estou sendo iluminado. Porque assim nós vamos trabalhando as nossas virtudes, a humildade, a simplicidade, o amor, a entrega, a gratidão, para que possamos entender que estamos interconectados numa grande rede e precisamos uns dos outros para que possamos crescer. No mesmo instante que eu estou à frente de alguém, existe alguém que está à minha frente. No mesmo tempo que tem alguém atrás de mim, eu estou atrás de alguém. Então, estamos caminhando numa estrada e precisamos nos dar as mãos para nos auxiliar e nos ajudar mutuamente. Então, finalizando a nossa reflexão desta manhã, eu gostaria de ler uma poesia de Casimiro Cunha, que está no livro Cartilha da Natureza. Essa mensagem foi trazida pelo nosso saudoso Chico Xavier e fala exatamente sobre a candeia. Então, vou pedir licença a vocês para que eu possa ler essa mensagem, essa poesia, que eu não consegui gravar. Eu tenho ainda que, numa próxima encarnação, treinar os meus dotes, de poeta, porque nessa eu sou um fracasso, mas vamos lá.
A Candeia, de Casimiro Cunha, do livro Cartilha da Natureza. A sombra desce de manso, o silêncio volve aos ninhos. É a noite cariciosa que se estende nos caminhos. Na casa pequena e simples, que é refúgio da pobreza, é mais densa a escuridão que amortalha a natureza. Mas no quadro desolado perpassa a bênção do amor. A candeia, humilde e rude, clareia do velador. Na sala desguarnecida, na morada carinhosa, sua luz mostra a beleza de uma estrela generosa. Aproveita-se-lhe o encanto na esfera de utilidade, mas quase ninguém lhe vê o espírito de humildade. Seu processo de ajudar nas sombras da noite escura revela a lição sublime ao plano da criatura. Por servir de fonte calma ao clarão bondoso e amigo, ela queima a provisão de tudo que tem consigo. Consome o óleo, a torcida, perde o brilho, perde a graça. Suporta o calor do fogo, sofre o assédio da fumaça. E guarda com Deus a glória de haver produzido bem, sem ferir qualquer pessoa, sem prejuízo a ninguém. Quem deseja iluminar, proceda como a candeia. A si mesmo se ilumine, sem reclamar luz alheia. Então essa poesia lindíssima do nosso irmão vem nos mostrar que muitas das vezes, quando estamos realizando um trabalho, as pessoas não percebem a nossa presença. Mas se nós nos afastamos desse trabalho, elas sentem a falta da luz. Então que a nossa presença nos trabalhos, na vida das pessoas, seja assim, simples e humilde. Que elas possam perceber a luz que provém de Deus e de nosso Mestre Jesus. Mas que saibamos, mesmo quando não estamos sendo percebidos, que aquela luz que se faz no presente, que a nossa presença com a nossa candeia, ela é importante. Porque no momento que nós nos afastamos, é uma luz que se apaga. E quando uma luz se apaga, a sombra toma conta. Então o nosso papel como cristão é onde quer que estejamos, em qualquer situação, estejamos com a nossa candeia acesa, iluminando. Por mais simples, por mais singela que seja a nossa chama, nós podemos colaborar com o trabalho de Jesus e podemos iluminar, nos iluminando. Muito obrigado, meus amigos, que possamos ter um final de semana repleto de paz e que sejamos essa candeia viva que Emmanuel nos convida a ser. Sônia? Então, a gente, um dia, eu acho que todos nós vamos entender que nada é entre nós e o resto do mundo, né? Tudo é entre nós e Deus, né? E mais profundamente entre nós e a nossa própria consciência. Desculpa. Então, porque muitas vezes a gente fica preocupado com o que as pessoas pensam e com o que cada um está olhando ou está avaliando. E, na verdade, essa avaliação, às vezes, é nossa, né? Uma vez eu tive uma professora que deu um exemplo muito interessante, né? Ela estava falando sobre essa questão da crítica, né? Da autocrítica, e ela perguntou assim: com que roupa eu vim a semana passada? E ninguém conseguia lembrar a roupa que ela estava na semana passada. E a gente às vezes fica tão preocupado com isso, né? O que eu estou, se eu estou vestido, se eu estou bem vestida, se eu não estou, se eu estou falando, se a pessoa presta atenção. E também saber que aquilo que a gente fala vai tocar cada um de uma forma diferente, né? A luz que a gente passa vai chegar a cada um conforme a possibilidade que aquela pessoa tem de receber. É verdade. Né? É assim com os eletrodomésticos, né? Você não coloca uma tomada de 110 numa tomada de 220, porque não vai dar, vai acabar estragando, né? aquele eletrodoméstico, aquele material.
E nós também, nós temos que dar conta de que nós só podemos fazer aquilo que somos capazes. E isso não nos impede de prepararmos cada vez melhor, de estudarmos cada vez mais, né? E de olhar para dentro. É interessante também, porque isso tudo tem a ver com auto-amor. Quando a gente não consegue cuidar bem de nós mesmos, como é que a gente vai cuidar do outro, né? E será que você se cuida direitinho? Será que você faz com você aquilo que você precisa? Por exemplo, você bebe água adequadamente? Você bebe água necessária? Normalmente não, né? Mas você sabe disso, sabe que precisa beber água, mas às vezes não bebe. Você dorme a quantidade de sono que você precisa. Aí você vai me dizer assim, não, mas não dá tempo, porque eu trabalho, quando eu chego em casa eu tenho uma porção de coisas para fazer e eu quero também assistir os programas, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas sempre tem um momento em que você vai poder dormir melhor. É uma questão de organização também. E muito de abrir mão das coisas boas, né, Marcos? É assim. Dá tempo para a gente... às vezes, eu já falei aqui das escolhas, né? Quando você tem que escolher entre duas coisas que você quer, o conflito que isso acontece, né? Isso causa na gente. Eu quero assistir o programa da TV Nova Luz, mas eu quero também assistir a uma outra palestra que eu tenho e esse é o único tempo. Gente, isso cria um problema na cabeça da gente que vai liberando lá as adrenalinas, enfim, as substâncias que nos deixam cada vez mais estressados. Então, a gente precisa aprender que não dá para fazer tudo. Então, a gente vai escolher e sabendo que aquele outro ali vai precisar de uma oportunidade. E conforme a gente vai tendo consciência, a gente vai sabendo escolher. Porque aí a gente vai saber o que é mais importante para o espírito, para nós, para a nossa vida, para a nossa transformação. Essa frase da Joana de Ângeles, né, que diz que o ser consciente não se culpa, nem se justifica, apenas se transforma, é uma coisa assim que eu acho que a gente precisa gravar e colocar na geladeira, colocar na frente da porta do banheiro, né, Mar? É uma frase que define a maturidade espiritual, né? Porque no momento que o espírito se conscientiza disso que ela falou, ele sabe que ele está em construção e que ele não precisa se culpar, mas sim ele tem que aprender, efetivar essa transformação. E não vai adiantar nada, vai ser só perda de tempo, né? E normalmente a gente fica pensando ali, remoendo, por que eu fiz isso, por que eu fiz isso, e perde tempo, porque a culpa sempre está prendendo você no passado e te impedindo de ir para frente, né? Ou então a justificativa, não, mas eu fiz isso porque afinal de contas eu tinha que fazer aquilo. É igual o exemplo que eu sempre dou, né? Que hoje nós temos a facilidade do GPS para nós irmos para um lugar que a gente não conhece, mas mesmo assim, às vezes com o GPS a gente ainda se perde, né? Então, assim, se a gente se perdeu no caminho, não vai adiantar nada a gente parar, chorar, ficar reclamando. O que a gente tem que fazer? Refazer o caminho, né? Voltar, ligar o GPS novamente e ir para o lugar certo e adequado. Faz parte do nosso percurso, às vezes, nós tomarmos alguns caminhos inadequados, errados, né? Agora não vai adiantar eu ficar parado, chorando, reclamando, dizendo por que eu fiz isso. Hoje de manhã, no grupo fraterno que nós temos aqui na casa, né, veio uma mensagem muito interessante, antiga. Aí tem um barulho aqui, isso. Que eram 2 copos d'água, né, cheios, e num deles tinha uma pessoa se afogando e no outro tinha uma pessoa boiando, né, que mostra como é que nós podemos reagir à situação de desafio, uma situação difícil, né? E muitas vezes nessa questão que você falou, né? Mas esse GPS aí começa a xingar, e aí já começa a brigar com a família, aí às vezes está com o carro com criança, cala a boca, menino, não fala que não está vendo que eu estou aqui ocupado. E aí você cria um ambiente horrível, cada um já fica magoado com o outro. A gente, quando está estressado, fala um monte de bobagem que podem gerar culpas, né? Então a gente precisa parar para pensar
tem e parar para pensar, eu fiquei imaginando lá a pessoa boiando no copo d'água, fiquei imaginando ela ali, mas não numa atitude passiva ali, de ficar só boiando, esperando que o outro venha salvar, não. Eu imaginei a pessoa pensando o que ela ia poder fazer para sair daquela água. Como é que eu vou me salvar, né? Não como é que o outro vem me salvar, porque às vezes é preciso, mas às vezes a gente precisa pensar, parar naquela situação complicada, no meio da confusão, e parar para pensar como é que eu vou sair dessa situação. E quando Joana fala, né, a questão da... Tá com som, Ricardo? Tá. Desculpa. Quando a Joana fala a questão da transformação, eu faço um link com a nossa candeia, porque quando a gente se transforma, a gente está no processo de autoiluminação, né, de autoesclarecimento. E quando nós temos a nossa luzinha acesa, que a gente encara determinadas situações, a gente não se desespera. A gente vai conseguir enxergar caminhos para sair daquela situação. É igual se nós estivéssemos no quarto escuro procurando alguma coisa. Se está tudo escuro, eu não consigo enxergar nada, eu começo a me desesperar. Então qualquer situação que aconteça, eu vou entrar em desespero. Agora, se eu tenho uma chama, uma luzinha acesa, eu já consigo enxergar caminhos, né? E de repente até a porta para sair daquele quarto escuro. É esse processo de transformação que Joana nos convida. A nossa iluminação, a nossa reforma moral, é a luzinha que a gente vai acendendo, que vai nos auxiliar muito a sair dessas situações que às vezes nos causam estresse, né? E a gente pode olhar amorosamente para nós mesmos, né? E ver que aquela situação que você passou, ela pode ser transformada em aprendizado. Eu vou dar para a Decléia, porque o Ricardo vai mudar de coisa só por isso. Essa semana eu estava comentando no programa Viver e Transformar, estudando para isso, né? E vi uma história muito interessante, né? Que é a história de um menino que a mãe tinha um pote de geleia, ela fez a geleia, botou no pote, guardou, porque iam comer depois e tal. E aí falou, olha só, eu vou deixar esse pote aqui para depois do jantar, enfim, você deixa o copo aqui, e saiu. E o menino foi mexer no pote, quebrou o pote. E quando ele quebrou o pote, ele logo lembrou, minha mãe vai me bater, porque quando eu faço coisa errada, minha mãe me bate. E aí ele falou, bom, limpou tudo, jogou o pote fora, limpou a cozinha e ficou esperando a mãe. A mãe batia com um ramo que ela pegava lá no quintal, de um raminho, batia com aquele ramo nele. Ele foi lá, pegou o ramo e trouxe. Quando a mãe chegou, ele com aquela carinha lá e tal, a mãe falou, o que você fez? Né? Você aprontou alguma? Já sei. Aí ele falou, pois é, mãe, eu fui pegar a geleia, quebrei o pote e o pote está quebrado, pode me bater. Aí ela falou assim, o que você fez depois? Você quebrou o pote aí. Aí ele falou, não, eu joguei o pote fora, limpei a cozinha toda, fui lá, peguei o raminho para você me bater, e tá que a senhora pode me bater agora, que o ramo está aqui. E a mãe disse para ele, não vou te bater. Por que não? Porque eu só bato em você para você aprender. Agora você já aprendeu o que você tem que fazer, não precisa mais. E a vida faz isso com a gente, né, Dê? É verdade. Eu estava comentando com vocês antes um fato que eu vivenciei ontem, aqui mesmo dentro da Casa Espírita. Estávamos trabalhando lá para montar o bazar de Natal e uma querida amiga estava questionando a fé dela, questionando os livros que ela lê, que ela acha que a maioria dos livros são livros, histórias romanceadas, mesmo sendo livros do Chico, mesmo sendo livros que ela lê, que a gente sabe que são livros psicografados pelos espíritos, né, pelos amigos espirituais que vêm fazer isso e que têm um conhecimento tão grande, que vivenciam lá no alto tanta coisa boa, mas ela questionou isso, que ela acha que é tudo romanceado, uma coisa assim. Imagina se Jesus veio conversar com alguém. Eu falei, não, Jesus conversa com todos nós. É só você respirar fundo, se acalmar um pouquinho, que Jesus conversa com você, de alguma forma sutil, às vezes, né, Marcos, que você disse, de uma forma muito sutil, num sonho, porque ela ficou viúva, o marido dela desencarnou, então ela sempre está muito triste por causa disso. E ela ainda não conseguiu
lógico que ela tem uma luz, mas ela não conseguiu ainda fazer com que essa luz aumentasse nela. Ela tem uma crença, mas uma crença que ela ainda questiona muito tudo, porque ela tem vontade de vivenciar assim, ver o marido, conversar com o marido. Eu falei, mas já aconteceu isso algumas vezes, é que você não lembra, né? Não há necessidade de você lembrar. Então, muito difícil. É difícil, não é? Então, mas eu tentei de alguma forma fazer com que ela aumentasse um pouquinho a luz dela. Eu não sei se eu consegui. Conversamos muito sobre isso ontem. Mas é assim, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Essa que eu me lembrei agora, você falando isso. Não percebe que o amigo está com uma luz muito fraquinha, a gente tenta de alguma forma botar um pouquinho mais de azeite, ou então aumentar o interruptor, que é aquele hoje em dia, né? Tem uma luzinha que vai aumentando, vai diminuindo. Com conversas, com exemplos, com citações e acolher esse amigo que está nesse momento, né, de tristeza, de dúvidas, né? E aí percebeu uma coisa aqui também, que eu vou até falar com o Marcos. Porque essa luz, quando a gente fala, ela não é uma luz que vem para iluminar o todo. A gente às vezes vai tendo que iluminar um pouquinho de cada vez, né? Porque como eu sei de quem a Dê está falando, eu sei que é uma pessoa com um coração fantástico, de uma doação incrível, sabe? Excelente profissional, que se doa muito, faz um trabalho muito bom com as crianças, com as famílias, enfim, ela é uma pessoa que se doa. Mas ela ainda tem essa parte dela que às vezes, por uma questão de defesa, que eu, né, sabendo da história, é claro que cada um do seu jeito, mas por uma questão de defesa, ela precisa ainda guardar, né, Marcos? Como é que você vê isso? A gente não consegue iluminar tudo de uma vez só, né? Como a vela. Quando nós falamos em candeia, né? É uma chama que começa a nascer aqui de dentro. Né? Então ela vai bruxuleante, né? Vai crescendo, crescendo, crescendo. Então primeiro a gente se ilumina, aí depois ela se expande e começa a iluminar aos poucos, né? E na medida que ela vai crescendo, ela vai iluminando, aumentando, né? O seu perímetro. Isso é a nossa evolução. Então, por exemplo, a luz de Jesus, ela abrange uma imensidão. A luz de um Chico também abrange grande coisa. A nossa luz ainda está bruxuleante, pequenininha. Vai aumentando. Então, é um processo. E assim, lidar com os nossos traumas é algo assim bem complexo, porque como nós somos individualidades, né? Cada um enfrenta uma situação parecida, semelhante, de forma diferente, porque nós somos únicos. Então cada pessoa tem a sua forma de lidar com aquela situação, e Deus, assim, Ele é tão grande, tão magnânimo, né? Até no início, antes do programa, eu estava conversando com o Ricardo, estava falando um pouquinho sobre Deus, né? Que como os Espíritos, eles trazem Deus no livro dos Espíritos, né? As suas leis morais, que Ele respeita tudo isso. Ele nos criou simples e ignorantes, Ele colocou a sua lei, as suas leis na nossa consciência, nós convivemos nesse processo de crescimento, e tudo isso é um emaranhado que vai fazendo sentido para cada um de nós na medida que a gente vai crescendo. Então, Deus respeita o momento de cada um, Deus respeita as condições de cada um. Agora, uma coisa é certa, uma coisa que às vezes é simples para uma pessoa, para outra é complexa. Por isso que Chico Xavier nos falava que dor é sempre dor, que nós precisamos respeitar, porque cada pessoa, ela tem uma forma de encarar a dor. Então, de repente, uma mesma dor para mim vai ser tranquila, para você vai ser algo muito sofredor. É verdade. Porque cada um de nós estamos num patamar evolutivo e encaramos a dor de uma forma diferente. É isso mesmo. Então, assim, as coisas vão se processando de forma que nós vamos crescendo de uma forma ou de outra, né? Pelo amor, pelo trabalho ou pela dor. E na medida que nós vamos crescendo e a nossa candeia, ela vai se acendendo, se iluminando, quando nós chegarmos lá na frente, a gente vai ter essa visão ampla.
Então, tudo o que aconteceu foi importante para o nosso processo de crescimento como individualidades. Por isso que Jesus fala, né? Para nós acendermos a nossa candeia e colocarmos acima do veleiro. Porque se hoje, como a Di falou, tem uma pessoa que está precisando um pouquinho da nossa luz, a gente vai chegar e vai ajudar aquela pessoa. Amanhã, de repente, sou eu que estou precisando. Aquela pessoa, de uma forma diferente, com uma luz diferente, vai chegar e vai me iluminar. É o nosso processo de crescimento, né? E assim, Deus é perfeito na sua obra. E é né? muito interessante, porque a gente precisa, isso que você falou, eu estava pensando aqui, a gente precisa ter esse olhar para o outro. E é paradoxal, porque a gente precisa ter esse olhar para a gente também. Então, aquela pessoa é o que ela pode fazer naquele momento. Né? Às vezes, a gente quer, naquela coisa de ajudar, a gente quer logo tirar. Assim, olha, a pessoa está com... eu estou sentindo calor, então eu quero que todo mundo tire os casacos. Mas e se alguém estiver com frio? Então, a gente precisa deixar. E essas crenças, às vezes, elas servem como capotinhos para me proteger, né? Então, provavelmente, né, a gente pode estar aqui pensando que o sofrimento que essa dor causa é tão forte, que ela usa isso como um cobertor, como uma proteção para a dor, que no fundo, talvez ela nem acredite muito no que ela está falando, mas ela é quase como um desafio, é um grito, né? Um grito de dizer assim, mostra que eu estou errada, me mostra que eu estou certa, que eu estou errada, que existe isso. É porque eu não estou conseguindo ver, né? Eu não estou conseguindo imaginar. Eu penso na minha irmã, né? A minha irmã, o filho dela desencarnou com 22 anos. É um sofrimento, tem pouco tempo, porque ele estava cheio de planos, às vésperas do casamento. Então, a gente vai levando a vida, vai vendo que a vida vai chegando e pensando que ela vai acontecer de uma certa forma. De repente, num acidente de trânsito, ele vai e desencarna. Ela também tem ela não é espírita, então já é mais difícil entender tudo isso. Mas ela vai ouvindo, e às vezes nas conversas com ela, eu percebo que ela quase que diz assim, me prova isso, por favor. Me prova, pelo amor de Deus, que o que você está dizendo é verdade, porque eu vou ficar mais feliz, mais consolada. Então, o que eu quero dizer? Que muitas vezes a gente duvida, mas é uma dúvida que não precisa ser confrontada com violência. É quase que uma crença que precisa apenas ser acolhida, né? Posso dar tempo de contar uma historinha? Dá tempo de contar uma história. Gente. Uma história minha. Como vocês sabem, já comentei algumas vezes, meus filhos desencarnou também de uma forma muito violenta. No dia 27 de novembro. O meu netinho nasceu no mesmo ano, no dia 20 de dezembro. Então, eram alegrias e tristezas ao mesmo tempo. Naquela época eu não era espírita. Então, era um sofrimento muito grande. O sofrimento era tão grande que a dor era física. E fomos para São Paulo, porque minha filha morava em São Paulo, o meu netinho ia nascer, fomos para São Paulo. Eu, meu marido e minha outra filha. Foi uma alegria tão grande. Aí minha filha foi para casa, né? No hospital, passamos o Natal e o Ano Novo com eles. E meu marido e a minha outra filha vieram embora para o Rio porque eles trabalhavam, tinham que trabalhar. E eu fiquei lá, ajudando minha filha com o bebê. Uma noite, cuidamos do bebê e tudo, fomos dormir. Quando eu deitei, que estava naquela... Chorei muito, né? Com esse sofrimento todo. Estava quase dormindo, naquele momento do soninho, assim, bem leve. Eu senti que alguém sentou na beira da minha cama. E eu virei só o rosto, assim, e vi uma pessoa sentada na beira de uma cama. Uma moça loura, cabelo curtinho, assim. E ela falou para mim, você quer vir comigo? Aí eu fui, né? Cheguei num lugar amplo, muito amplo, iluminado,
com muitos jovens, mas muitos jovens, todos conversando de uma forma suave. E o salão tinha umas janelas enormes que chegavam quase até o chão, com um patamar assim, e as pessoas sentadas na beira da janela conversando. E eu olhei, atravessei meu olhar do outro lado do salão e vi meu filho. Vi meu filho e saí correndo, atravessei aquele salão para chegar perto dele, abracei. Chorei, chorei, chorei e acordei. Aquilo ficou dentro de mim, não contei para ninguém aquele sonho. Eu achava que era um sonho. E os anos se passaram. E uma vez eu comecei a frequentar, estudar um pouquinho o espiritismo, não sei o quê. E cheguei nessa casa aqui, que não era nem aqui, era naquela nossa casinha, o GERP lá, na outra, pequenininha. E comecei a dar aula para criança, aula de artesanato e tudo mais. Eu não conhecia ninguém, não sabia nem que essa era uma casa espírita. Eu pensei que fosse uma escolinha para criança, que a gente dava aula para crianças, um contraturno da escola. E as pessoas da casa espírita, a diretora, quis me conhecer, porque ela começou a ver os trabalhinhos que eu fazia com as crianças e tudo mais. E um dia ela me conheceu e me convidou para eu fazer aula, o Evangelho e tudo mais. E comecei a estudar. E ficamos muito amigas mesmo. E o marido dela ficou muito amigo do meu marido. E eles conversavam muito. Aí, de vez em quando, a gente saía para conversar fora da casa espírita. E um dia, nós estávamos indo num restaurante, e ela chegou e foi sentar, e ela estava com o crachá do trabalho. Aí, quando ela foi sentar assim, ela bateu o crachá na mesa, falou, desculpa, nem tirei o crachá do trabalho. Aí ela foi tirar o crachá, eu falei, deixa eu ver a sua foto. Ela falou, essa foto é muito antiga. É uma foto do acesso ao trabalho, né, do crachá. Quando eu peguei a foto, eu levei um susto muito grande, muito grande. Era a mesma pessoa que tinha sentado na beira da minha cama uns anos atrás. E sabe quem era? Era a Yasmin Madeira. Foi um momento de muita emoção. Naquele momento, a minha luz se acendeu. Foi naquele momento. E a partir daí eu estou aqui. Cada dia com um pouquinho mais de luz, um dia mais apagadinha. Mas eu estou aqui, tentando manter minha candeia em cima do alqueire, não embaixo do alqueire. Foi uma emoção muito grande naquele dia. Aí eu levei um susto, comecei a chorar, ela falou, o que foi? Eu contei a história para ela chorou muito. Aí os maridos conversando, olharam para nós e falaram, o que foi? Contamos a história, todo mundo chorou, ninguém jantou mais, ficamos só naquela emoção. E foi aí que a nossa luz começou a brilhar um pouquinho mais, porque até o momento estávamos na total escuridão do sofrimento. É isso, meus amigos, uma história que eu vivenciei e conto sempre para poder passar para as pessoas que todos têm oportunidade de brilhar a sua luz cada vez mais. Então, que brilhe a sua luz, hoje e sempre. A história é linda, né? E todos nós temos histórias lindas. A gente precisa realmente se amar mais. Sabe, quando Jesus disse, amai ao próximo como a ti mesmo, Ele estava dizendo, Ele não estava colocando ninguém acima de ninguém. Ele estava colocando todos nós no mesmo patamar. Porque cada um de nós usa um talento seu para chegar aonde chegou. E o meu talento necessariamente não é o seu, mas com certeza juntos nós conseguiremos transformar um mundo melhor. Então a gente precisa ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de calma diante das situações da nossa vida. Eu sei que é difícil, eu também. Quando a gente perde um pouco a calma, isso sempre vai direto, é como um imã, vai direto numa situação lá do passado. É tudo tão orquestrado. E aí a gente começa a querer se defender, porque muitos de nós ainda traz dentro de si
a necessidade de aplacar a culpa, a necessidade de justificar alguma coisa, né? Imagina se Paulo de Tarso, o Saulo, tivesse se prendido à culpa, o que teria sido do cristianismo? Então, hoje nós conversamos bastante tempo e isso é muito bom. Eu tenho certeza que vocês também escreveram no chat muitas coisas. Eu tenho certeza que essa semana vai ser uma semana que nós vamos poder levar para o outro tudo isso que a gente aprende aqui, o que a gente aprende na vida. É para isso que nós estamos encarnados, para comunicar, para falar aquilo que a gente pode trazer para iluminar o mundo. E é interessante porque para poder falar, nós precisamos saber calar, nós precisamos saber ouvir. Existe um provérbio indígena que diz: ouça, ou a sua língua lhe tornará surdo. Então vamos pensar nisso e vamos rapidamente usar aquela técnica conhecida da respiração para podermos entrar num estado de calma e poder ouvir um pouco do nosso coração. Inspire e expire. Encha o seu peito de ar e deixe sair todo o ar, todo o ar. Inspire novamente e deixe que o ar chegue até o seu abdômen. Faça-o crescer e expire. Muito bem. Agora, ao expirar, imagine, deseje que todos os recursos que você necessita para ficar saudavelmente bem entrem em você junto com o oxigênio. Isso. E ao expirar, deixe que saia tudo aquilo que, se ficasse preso em você, faria mal. Simplesmente isso. É um cuidado, é um carinho que você faz a você mesmo. Inspirar, encher o seu corpo de oxigênio, de vida. E expirar, jogando todas as toxinas para fora. A sua mente criativa traz para você, ao inspirar, a paz, a saúde, a harmonia, a segurança. E ao expirar, deixa sair os medos. Você nunca estará só. Jesus sempre cuidando de você. Temos muitos amigos invisíveis que nesse momento aproveitam da sua quietude, da sua inspiração e expiração para trabalhar em você, ajudando que você coloque para fora, junto com a expiração, tudo que não mais precisa ficar. Muitas vezes, como eu já disse, a descrença, a tristeza, a insegurança, o medo, a agressividade, são mecanismos de defesa que evitam que entremos em contato com traumas muito profundos da nossa existência, tanto dessa como de outras existências. Mas Deus sabe a hora certa de você colocar para fora tudo isso.
Despreocupe-se. Cuide-se bem. Seja mais leve, que a vida será mais leve. Trabalhe pelo outro e trabalhe por si mesma. Beba água, coma levemente, durma, procure um médico se você necessitar. Ore bastante. Consiga um tempo de meditação no seu dia, 1, 2 minutos, até que você vá conseguindo mais espaço. Cuide-se bem, cuide-se muito bem. Isso. Ouça o seu coração. Ele tem todas as respostas. Muito bem. E assim eu desejo que você permaneça por toda a semana em paz. E para isso, traga atenção para a sua respiração. Sinta o ar entrar e sair. Reconheça-se como um filho divino do amor de Deus, como uma filha divina do amor de Deus. Vá mexendo o seu corpo, voltando para aqui, para agora, sentindo-se muito bem e trazendo todo o aprendizado desse exercício para uma semana de muita paz, agora e sempre. Graças a Deus. Eu contei essa história e agora na meditação eu já tinha percebido desde o início do programa todos os amigos espirituais aqui que sempre vêm e trazem os amigos que estão em tratamento para ouvir, para receber todas essas mensagens maravilhosas que aqui ouvimos, não é? E eu percebi que esses amigos espirituais que trazem esses irmãos têm uma luz muito suave no seu coração, mas essa luz refletia como se fossem alguns fios indo para o coração desses irmãos que estão em tratamento. Mas esses irmãos que estão em tratamento também emanam coisas boas, porque eles estão recebendo coisas boas. E os amigos espirituais, junto com esses amigos em tratamento, emanaram para nós aqui no estúdio um filete de luz que tocou fundo o nosso coração. E de nós saiu para os aparelhos de televisão, os materiais e os espirituais, esse foco de luz, como se fosse um filete de luz assim, muito fino, mas muito longo, e chegou ao coração de cada irmão que está nos sintonizando e que irá nos sintonizar esse programa. Então, que essa luz possa tocar o coração de cada irmão hoje e sempre. Toda vez que vocês sintonizarem esse programa, vocês vão sentir essa luz emanando para os seus corações e para o coração de todos que estão à sua volta. Que brilhe a nossa luz, que brilhe a vossa luz. Que Jesus possa iluminar a todos hoje e sempre. Uma semana de muita paz. Fiquem com Deus. Nossa, é muita emoção. Eu hoje participei do programa de uma maneira diferente. E tá aqui junto, hoje eu fiquei no YouTube, e vendo a troca de mensagens, o consolo, o conforto que um dá para o outro, é tão bom a gente saber que nós somos irmãos em humanidade e que esse amor cerca todos nós, né? Então que a gente possa rever esse programa mais vezes, porque é muito aprendizado. Eu não consegui captar tudo, porque justamente a gente fica no chat, a Denise de Curitiba falou a mesma coisa. Mas é muita emoção envolvida, que a gente possa realmente acender a nossa luz, ajudando a acender a luz do outro, porque nós não somos nada sozinhos. E a gente tem esse Pai amoroso, esse irmão querido, nossa Mãe Maria, que vela por todos nós.
E eu vou continuar lendo aqui, que teve mais gente. Foi a Ana Maria Macedo, de Cabo Frio, a Sônia Regina, a Teodiceia Gomes, Socorro Rocha, Marinalva Melo, Maria Terezinha Lopes Henrique, a Clélia Lourenço, a Ana Paula Marques Fraga de Mesquita, o Anderson Augusto, a Maria Cristina Labruna, a Sheila Lima e a sua filha Giovana, a Giane Torres, um abraço, amiga, Marcos Silva de Londres, a Iranides Rosa, o Rafael, a Denise Saleb, a Maria Benedita de Campos, a Célia Maria Claire, de Alto Jequitibá, Minas Gerais, a Adelaide Silva de Mesquita, Cláudio Marcelo, Margarida Saraiva e a Márcia Gonçalves Santos, que entrou agora no finalzinho, mas reveja o programa, Márcia. Foi bom demais estar com vocês. Um beijo no coração. Quero poder participar mais vezes, viu? Adorei. Morro de vergonha, que eu sou muito tímida, mas amei estar aqui. Esse amor é tão contagiante que a gente fica muito bem aqui amparado. Que Jesus abençoe a nós todos. Então tá. Estar aqui é um grande aprendizado também, né? Gente, então fique conosco em todos os programas da TV Nova Luz. Amanhã, no Evangelho no Lar. E vamos juntos, tá? Uma excelente semana. Mais uma vez, um grande, enorme beijo para minha irmã Tânia. E que o amor nos una e a luz nos proteja. Beijo.